Morumbi. Muita gente não acreditava, o Atlético era favorito, mas o Palmeiras empatou o jogo no Mineirão, com torcida e tudo, hein? E está na decisão. Rafa, boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe, é o Pedrinho, a quem acompanha a gente. A expectativa era de mais um jogo parelho, vai. Por mais que o Atlético tenha deixado uma impressão melhor na ida, por mais que a gente esperasse novamente que tomasse a iniciativa na volta, o jogo foi menos amarrado, e aí tem algumas escolhas também por parte do Abel que fizeram isso acontecer. Mas o Atlético teve, como teve na ida no lance do Hulk com o pênalti, né? O Atlético, quando faz 1-0, ele tem um jogo na mão, né? E acabaram conseguindo se valer disso, e numa escapada com o Veron, e o Abel mostrou preocupação no momento da alteração, porque ele não muda a estrutura. Não. Ele não abre mão nem da linha de 5, nem dos 3 zagueiros. No momento em que faz essa alteração com o Veron vindo para o jogo, é só para continuar tendo esse gás, esse cara que ataca a profundidade da linha de zaga, e o Veron é muito feliz ganhando no individual ali do Nathan Silva, que, claro, fica marcado pela falha no lance, faz uma baita temporada, tanto que foi puxado e se afirmou no Atlético, vinha bem já no Atlético Goianiense, mas não conseguiu segurar o Gabriel Veron. Estava inteiro, acreditou no lance até o fim, levou no fundo e achou o Dudu dentro da área. É o que a gente falava na discussão pós-jogo da ida. O Abel, dentro dos 180 minutos, imaginava esse cenário, imaginava esse contexto. E por mais que tenha deixado uma impressão horrorosa, e eu concordo com quem colocar que as duas equipes, elas ficam devendo do ponto de vista da qualidade do jogo, do desempenho mesmo, do que elas se propõem a fazer. No lado do Palmeiras, eu acho que se propõe a fazer menos do que o grupo pode entregar. E no lado do Atlético, eu acho que você até tem uma leveza de ideias, de liberdade para esses caras, mas eles são... E o Pedrinho fala muito do instintivo, né? Fica muito a cargo dos atletas. Eles são aleatórios em vários momentos dentro do jogo. E isso pesa contra uma equipe que precisa jogar contra um adversário posicionado para se defender. O Atlético tem dificuldade em encontrar espaços, né? Isso ficou claro mais uma vez dentro dos 90 minutos. O que parece é que o Atlético é um time bom na trocação, né? E o Palmeiras, a gente já dizia depois do primeiro jogo que o segundo jogo tinha ficado muito a característica do Palmeiras, né? Do que o Palmeiras mais gosta de fazer, que é se defender e explorar a velocidade. E o gol sai assim, né, Pedrinho? É um gol bem típico desse Palmeiras do Abel. Uma ligação direta, explorando a velocidade dos seus jogadores da frente. O Gabriel Veron, no primeiro toque da bola, faz uma jogada importante ali, ganha do Nathan Silva. E dali saiu o gol do Dudu, que até então, pelo menos para mim, estava apagadão no jogo, né, Pedrinho? Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui no Troca. Beleza, Diniz, Rafa, amigos do Troca. Eu acho que vocês foram cirúrgicos, é isso aí. A questão do Abel, a gente vai ter que começar a avaliar em cima do que é a essência do Abel e não do elenco do Abel. Porque existem duas coisas, o que o elenco te dá como característica e qual é a característica do seu treinador. O elenco do Palmeiras, principalmente no meio-campo para frente, ele te dá muitas alternativas para você ser um time muito mais agressivo ofensivamente. Mas a essência do Abel, o trabalho do Abel, é aquele trabalho que primeiro ele arruma atrás para depois organizar na frente. Então, ele potencializa muito mais o setor defensivo e hoje ele foi muito bem, na minha concepção, porque ele desce com uma linha de 5, tirando a amplitude do Arana, né, batendo o Marcos Rocha com enfrentamento direto com o Arana, e ele congestiona o meio de campo, né, para tirar esse jogo por dentro de infiltração, já que tinha Nacho, tinha o Hulk, o próprio Zaratio, que ele joga na direita, mas faz a diagonal para dentro. E aí ele congestiona com o Felipe Melo, com o Danilo, com o Dudu, com o Veiga. Então ele bloqueia e joga muito próximo, tirando a característica do Hulk, né? Que quando joga sem o Diego Costa é o cara que flutua, né? Para criar o espaço. Ele não deu nem esse espaço. E dentro da proposta que é o Abel, ele se comportou muito bem. E vocês foram perfeitos. Eu acho que o Palmeiras, individualmente, ele tem capacidade para jogar de outra forma. Mas da forma que o Abel enxerga futebol, ele foi preciso. E o Atlético, me alongando um pouquinho, eu acho que ele se aproxima muito do que é o Flamengo na questão de liberdade, do jogo intuitivo, de jogar com muitos jogadores dentro do campo adversário, mas tem alguns princípios de jogo para esse tipo de modelo que não são ajustados. E aí a gente fala de bola descoberta e bola coberta. Você tem a saída com o goleiro do Palmeiras, né, com Everson,
sem pressão, com a linha alta. Já tinha entrado o passe antes do gol do Verón, já tinha entrado um passe no Rony, que ele bate cruzado. Posicionamento corporal dos dois zagueiros, principalmente, completamente equivocados. E no gol do Verón, se você reparar, o Alonso sai para adiantar, para tentar fazer uma linha de impedimento, né? E o Natan acompanha o Verón e perde na velocidade e na força. Então não existe coordenação nos movimentos e não existe critério, não existe gatilho para aquilo que você vai fazer. Então são duas equipes que individualmente podem jogar muito mais pela característica, mas são mais reféns do que seus treinadores pensam. Agora, que semana, imagino que deve ter sido para o Abel, né? Uma semana dificílima para ele, porque ele viria de um clássico, um jogo ruim, na ida da semifinal da Libertadores, em casa, não consegue fazer um placar que te deixasse com vantagem para o jogo da volta no Mineirão. Aliás, uma disparidade, né? Porque a gente não teve torcida no Allianz Parque, no jogo da ida, e hoje o Atlético contou com a torcida dele no Mineirão. Já viu uma disparidade aí. E no jogo sem torcida em casa, o Palmeiras não consegue aproveitar o fator casa. Empata em 0-0. Leva o jogo para a decisão do Atlético diante da sua torcida. E o Palmeiras vai para o jogo seguinte, um clássico contra o Corinthians, perde o clássico, e o Abel vai ainda mais pressionado para esse jogo contra o Atlético e consegue a classificação. O time está de novo na final da Libertadores. Que semana, né? Não deve ser fácil ser treinador de futebol, hein, Rafa? Longe disso. O Muricy, que trabalhou muito tempo com a gente, falava isso, né? Apesar do auxiliar, apesar de pessoas de confiança, é uma posição muito solitária, né? E isso é muito complicado de se administrar. Você acaba ficando isolado e bombardeado por todos os lados. Não à toa a imagem do fim do jogo, após o apito final, quem estava acompanhando a transmissão, teve a oportunidade de ver. Foi contido, né? Por pessoas ali do entorno. Para quem não viu, né? Para quem não viu, é uma imagem do Abel correndo em direção à câmera, muito nervoso, querendo extravasar, e ele é contido pelo pessoal ali da equipe do Palmeiras e tal. Falou, calma, Abel, não vai para cima da câmera não. Mas estava com raiva de alguma coisa, claramente, né? Mas eu tô na linha do que o Pedrinho coloca. Bem ou mal, dentro do que o Abel acredita, ele é um treinador muito preciso, assim. Tanto nas estratégias, é claro, não estou falando que é perfeito, não acerta todas, longe disso. E estava muito pressionado, não só pela derrota no derby, mas pela forma como o Palmeiras atua na ida. Ele ajusta isso, não colocando o Rony sendo esse cara do... Se a gente for olhar o Palmeiras escalado para hoje, em teoria ele parece até mais defensivo. Na prática ele tinha escape com Dudu e Rony por dentro. E ele perdeu esse escape na ida. Ele não tinha a mesma estrutura, ele não parecia tão defensivo, mas ele não conseguiu confrontar o Atlético tendo algum tipo de